família! Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham esse trabalho no canal Reflexão Espírita do Dia. Meu nome é Márcia Amêndola e nós estamos aí ao longo de alguns anos, os 2 anos, fazendo estudos e leituras comentadas de várias obras. A nossa última obra foi Educadores do Coração, de Walter Barcelos. E no nosso último encontro do estudo dessa obra, eu coloquei assim a minha missão de vida, falar sobre educação. Então, esta obra, A Gênese do Bebê, Ciência e Espiritualidade na Educação, de Cíntia Vieira Soares, pela editora FEEGO. Essa obra nós vamos estudar durante um tempinho e eu fico muito feliz porque nós temos a Cíntia como essa grande representante para trazer espiritualidade e ciência, essa combinação que é a minha proposta também aqui nesse canal, de trazer os conhecimentos da psicologia e das ciências, da neurociência e de outras, com a doutrina dos espíritos. É preciso fazer essa junção, porque não há separação. Tá tudo envolvido, tá tudo interconectado. Nós somos seres interdependentes. Então, quando ela traz essa visão, esse assunto nos interessa, principalmente nós, cuidadores, porque para educar precisamos nos educar. Essa vai ser o nosso grande lema, vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória. Vamos conhecer, nesse nosso encontro de hoje, quem é Cíntia Vieira Soares. Tem a imagem dela aqui, Cíntia é coordenadora das comissões regionais, junto à vice-presidência da unificação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Lembrando que essa obra foi publicada, a primeira edição dela é 2018. Então, pode ser que alguns cargos que a gente ocupa, não permaneça, Os cargos, eles são transitórios, são temporários. Assessora pedagógica do Lar Espírita Francisca de Lima, além de educadoras de bebês e crianças na Federação Espírita do Estado de Goiás. É importante que ela traz esse cuidado, o que é uma evangelização voltada para os bebês, voltada para as crianças pequenininhas, porque até então se falava de um início da evangelização infanto-juvenil a partir dos 3 anos de idade. Hoje não, hoje a gente trabalha já com os bebezinhos na barriga, porque são espíritos reencarnantes, e preparando esses pais para a chegada desse espírito que está ali no corpinho de um bebê. E também com os bebês. Então, esse livro aqui tem outro dela, mas nós vamos nos focar nesse trabalho. Ela é educadora musical e trabalha com musicalização de bebês. Então, essa é a profissão dela, com graduação em música, mestrado em educação. E ela escreveu um livro chamado Evangelizando Bebês, que, como eu falei, ela tem outra publicação. Não é essa que nós vamos trabalhar, não, Quem quiser pode ter acesso a esse livro dela, Evangelizando Bebês, para fazer um trabalho de evangelização específico com esse público, as criancinhas de 0 a 3 anos. E tem também o livro A Arte de Educar Bebês e Crianças na Evangelização,
de 2015. Tem um agradecimento especial que ela faz, né? Todas as pessoas que auxiliaram, todas as instituições, e evangelização sempre. Aqui, esse prefácio, essa apresentação, foi escrita por Haroldo Dutra Dias, certo? Aqui ele fala da importância do estudo doutrinário, né, que nós devemos fazer um estudo aprofundado da doutrina dos espíritos como um projeto para a formação do homem de bem. Isso eu falei naquele vídeo curtinho, chamando vocês para participarem aqui desse encontro, exatamente neste ponto aqui. Precisamos trabalhar, né, ter um projeto de educação, de formação de caráter, para que a criança se torne um cidadão de bem. Né? Aqui a expressão homem de bem, ela não se refere ao gênero masculino, né? Se refere aqui ao ser humano. Então, nós vamos colocar aqui, né? Nos tornarmos pessoas de bem. E esse é um trabalho, né, gigantesco, que não, né, se encerra numa única existência. O Haroldo fala. É um projeto, né, de vida, e o espírito, ele tem uma vida só, né, várias encarnações, mas a vida é uma só. A gente fala várias vidas, na vida passada, não é numa existência, numa experiência, né, de encarnação. Então nós temos uma vida, o espírito ele não morre, então é uma vida com múltiplas experiências, né, de encarnação e desencarnação. Nós temos, então, desde o berço, quando esse espírito encarna, até o túmulo, quando desencarna, né, são estações. É bonita essa expressão que o Haroldo usa, porque é uma grande jornada na nossa vida, em que nós vamos fazendo paradas, né? Um trem, né, que para ali em algumas estações. Assim é a nossa vida, fazendo essa analogia, uma vida que segue, que nós vamos fazendo essas paradas, diversas estações. O Evangelho, à luz da doutrina espírita, deve ser compreendido como um código moral universal e traz, né, as leis morais eternas, exatamente porque trata, né, o Evangelho, ele traz as leis morais que são eternas, deve ser o nosso alicerce. Nós temos que nos fundamentar ali nesse grande código, né? Nas lições de Jesus, no todo o aspecto, né, moral que vai nos orientar na vida, como agir. Evangelizar nessa perspectiva é aprimorar o espírito eterno, construir esse homem de bem. Caiu um raio aqui. Aí ele vai trazer um trechinho falando do desenvolvimento cerebral, a cognição, fases do crescimento, porque a proposta da Cíntia é fazer esse estudo de ciência com a espiritualidade. Então é importante que a gente compreenda
o desenvolvimento deste corpo, né? O que a ciência fala, o que a neurociência fala, para a gente saber o que a criança, quando nasce, é capaz de fazer, o que ela já pode desenvolver, né, em termos aí de competências, mas também o que ela está em desenvolvimento. E isso fica muito claro quando a gente compreende que o cérebro da criança está em desenvolvimento. É como, vamos pensar assim, a minha mão. Se eu tenho um problema na mão e ela não abre, tá? Por mais que eu queira, que eu force aqui na minha mente, pensamento, abre, faça aqui, todo o esforço para... Opa, peraí. Esse tempinho tá complicado, que deu um pico de luz aqui. Por mais esforço que eu faça, eu tenho uma limitação física. Então, o espírito não consegue manifestar a sua vontade se o corpo não permite. O corpo limita o espírito. Então, se eu não tenho problemas, eu posso movimentar a minha mão, né? Eu mando o comando, o cérebro manda o estímulo, né? E eu consigo movimentar, eu consigo pegar, né? Isso se torna tão automático que eu não preciso pensar. O cérebro, né, manda um comando para minha mão para que ela retire o óculos, para que ela ponha o óculos. Eu não preciso fazer esse tipo de pensamento, basta a vontade do espírito. Acontece que a criança, quando nasce, o cérebro está em desenvolvimento. Então, o espírito ali manda um comando, mas o cérebro ele não tem capacidade ainda de captar esse comando do espírito, transformá-lo em impulsos para que haja execução. Então, ele precisa desenvolver. E com isso, a criança vai absorvendo, ela vai absorvendo tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente, para desenvolver linguagem, para desenvolver para perceber qual é o código moral, para absorver a cultura. Então, nós vamos estudar isso, a importância de compreender o desenvolvimento cerebral, a cognição, as fases do desenvolvimento infantil. Isso tudo é muito importante para que a gente possa ali também educar as crianças, evangelizar as crianças. E ele termina falando do trabalho da Cíntia, esta obra, que é um incentivo para o aprimoramento do debate sobre o tema. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um debate sobre esse tema, lembrando, né, que Emmanuel diz: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Então, esse é um primeiro encontro, um primeiro momento com essa obra que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Uma ótima semana e nos vemos no nosso próximo encontro.